Deus vivendo entre os homens. Será possível? Será possível um Deus perfeito, um Deus santo, habitando com o ser humano? Meu nome é Marcos Roberto e eu vou estar tentando responder essa pergunta com uma série de vídeos sobre o tabernáculo de Moisés. Mas antes de nós começarmos esse estudo, eu quero convidar você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final desse vídeo, onde eu estarei fazendo uma oração, abençoando você e a sua família. Então, vamos lá! Deus vivendo entre o seu povo. Será possível? Será possível um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que criou todas as coisas, habitando com o ser humano, habitando com cada um de nós? É uma pergunta difícil, uma pergunta que já foi respondida várias vezes, que muitos já tentaram resolver. Mas para responder essa pergunta, eu quero voltar lá no início, bem no início, quando Deus criou todas as coisas. A Bíblia fala, no livro de Gênesis, que Deus criou todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Deus criou todas as coisas, não porque Ele precisasse de ter feito essas coisas, porque Deus não precisa de nada, mas por alguma razão Deus foi servido criar todas as coisas para a sua glória, para a sua exaltação. E é interessante que no estudo do tabernáculo, que o tabernáculo ele ocupa uma grande parte do livro de Êxodo, dos capítulos 25 até o capítulo 40, então nós vemos uma descrição minuciosa a respeito do tabernáculo. Mas eu posso resumir a importância do tabernáculo com alguns versículos interessantes da palavra de Deus. Com o texto básico de Êxodo 25, do 8 ao 9. Vamos prestar bastante atenção e vermos o que esse texto diz. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Olha só que interessante. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, olha só a minha pergunta inicial. Será que Deus pode habitar no meio do seu povo? O texto já começa dizendo: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então aqui nós vemos que Deus tomou a iniciativa, que Deus quis habitar no meio do seu povo. Ele mandou Moisés, ele mandou os israelitas que haviam saído do Egito construir um santuário. Por quê? Deus queria habitar no meio do seu povo. Agora olha só o verso 46 do capítulo 29. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. O que nós podemos compreender aqui? Nós podemos compreender que Deus tirou o seu povo da terra do Egito para habitar no meio deles. Então aqui nós podemos observar que desde o início de todas as coisas, Deus quis habitar no meio do seu povo. Então, desde que Deus criou todas as coisas, como eu disse há alguns instantes atrás, então Deus criou todas as coisas, Ele não criou porque Ele precisava de criar alguma coisa, mas para a sua própria glória,
por causa de um fim que muitas vezes nós não compreendemos, mas por alguma razão Deus decidiu criar todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus criou tudo para a sua própria glória, para o seu próprio louvor. Romanos 11:36 fala: e dele, e por meio dele, e para ele sejam todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então Deus criou tudo para a sua glória. E quando nós lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 1, nós vemos que Deus foi criando todas as coisas. Inicialmente ele cria a luz, depois ele cria o firmamento, faz separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Ele cria as plantas, ele cria o sol, cria a lua, cria as estrelas. Ele vai criando todas as coisas, cria os animais marinhos. Depois, no sexto dia, ele cria os animais domésticos, os animais selváticos, os répteis. Mas o que é mais interessante de se observar é que lá em Gênesis 1:26 fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus, após ter criado todas as coisas, Deus decidiu criar a sua obra-prima, o homem. E o homem não foi criado de uma forma aleatória, ou foi criado apenas pela palavra de Deus, pela sua palavra. A Bíblia fala que os próprios dedos de Deus o formaram. Ou seja, Deus criou o homem do pó da terra. Ou seja, os dedos de Deus criaram, moldaram o ser humano. E a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E quando a gente pensa nisso, surgem alguns questionamentos. Algumas pessoas pensam que Deus criou o homem à sua imagem, isso significa que Deus criou o homem com um corpo igual ao dele. Não, de maneira alguma, porque Deus é espírito. Deus ele não tem um corpo físico como nós temos. Então Deus não criou o ser humano com um corpo igual ao dele, porque Deus é espírito. Então quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, quer dizer que Deus criou o homem como se fosse um espelho. Toda vez que Deus fosse olhar para o homem, ele ia ver refletido no homem os seus atributos. A sua bondade, a sua misericórdia, a sua sabedoria, ou seja, os atributos comunicáveis do Senhor. Ou seja, o homem era como se fosse um espelho para refletir a glória de Deus. Então, criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, quer dizer que o homem ele foi criado sábio, ele foi criado para refletir a glória de Deus, ele foi criado como um espelho. Então, eu sempre gosto dessa ilustração, dessa imagem do espelho. Ou seja, Deus criou o homem reto, com retidão, com santidade, com domínio sobre as criaturas, com conhecimento. Então, Deus criou o homem à sua imagem. O homem era a obra-prima da criação de Deus. Deus foi criando todas as coisas, no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e aí no sexto, no final da sua criação, ele coroa a sua criação com a obra-prima, com o homem. Eu não sei por que Deus criou o homem. Então, algumas pessoas dizem que Deus criou o homem porque Deus se sentia muito só. Então, Deus, ele criou o homem para poder ter alguém para conversar. Então, porque ele se sentia muito solitário. Então, Deus criou o homem para ter alguém semelhante a ele, para poder conversar, para poder ter a companhia um do outro. Só porque isso não é verdade. Primeiro, Deus ele nunca se sentiu só. Primeiramente porque Deus ele é perfeito. Deus ele é completo. Nada falta a Deus. E Deus
ele, embora seja um, ele é trino. A Bíblia fala que há um só Deus. O breve catecismo de Westminster fala, há um só Deus. Então, da mesma substância, há um só Deus em três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses três são Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. Ou seja, existe um único Deus, mas esse Deus único, ele subsiste em três pessoas. São pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas são Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Eu não consigo explicar isso. Ninguém vai conseguir explicar isso. Nem a própria palavra de Deus explica isso, porque isso é um mistério da fé. Nós acreditamos na doutrina da Trindade pela fé, não pelo intelecto. Então há um só Deus, e esse Deus, ele subsiste em três pessoas distintas: o Pai, que é diferente do Filho, o Filho que é diferente do Pai, o Filho que é diferente do Espírito Santo, o Espírito Santo que é diferente do Filho, e assim sucessivamente. São três pessoas distintas, mas da mesma substância. Então há um só Deus, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que subsiste em três pessoas distintas, iguais em poder e em glória. É um grande mistério da fé. E o amor mais sublime, o amor mais puro que existe é o amor entre as três pessoas da Santíssima Trindade. O amor que o Pai tem pelo Filho, o amor que o Filho tem pelo Pai, o amor que o Filho tem pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo tem pelo Filho, tem pelo Pai. Ou seja, o amor mais puro, mais perfeito que existe é o amor existente entre as três pessoas da Santíssima Trindade. E Deus, então, nunca poderia ter se sentido só. Por quê? Ele é trino e ele é completo. Nada falta a Deus. Mas por alguma razão, Deus quis criar um homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Por alguma razão, Deus quis compartilhar o amor puro, o amor perfeito que ele sente, que existe entre as três pessoas da Trindade, com o homem. Então, e é interessante que quando Deus cria o homem, ele o coloca num jardim. E jardim é lugar de intimidade. Jardim é lugar de beleza. Jardim é lugar de amor. Então Deus quis compartilhar o amor mais puro, mais sublime com o seu filho, com Adão, ali no jardim do Éden. Quando nós lemos o capítulo 2 de Gênesis, nós vemos que Deus soprou no homem o fôlego da vida. Ele passou a ser alma vivente, ou seja, no homem havia o sopro da vida de Deus, havia o Espírito de Deus dentro dele. E aí eu me recordo as palavras de Santo Agostinho de Hipona, quando diz que o homem, sem Deus, ele sente um grande vazio, um vazio infinito, que ele tenta preencher com várias coisas. Ele tenta preencher esse vazio com bens materiais, com conhecimento e muitas outras coisas, mas cada vez ele se sente mais vazio. E aí Santo Agostinho diz que esse vazio é infinito. Então, um número finito de coisas não pode preencher esse vazio que existe dentro do ser humano, porque esse vazio é do tamanho de Deus. Ou seja, somente Deus pode preencher o vazio que existe dentro do homem, que existe dentro de mim e existe dentro de você. Então, somente Deus pode completar esse vazio. Porque Deus criou o homem e soprou nele o fôlego da vida. Ou seja, a vida de Deus estava dentro do homem, continua ainda dentro do homem. Então, somente Deus pode nos completar.
E lá no capítulo 3, de Gênesis, nós vemos a Bíblia falando que Deus, todos os dias, na viração do dia, passeava no jardim, ia conversar com seu filho Adão. Olha que maravilha! Deus colocou o homem no jardim e todos os dias ele ia lá no jardim conversar com seu filho. Olha que intimidade plena, olha que beleza de relacionamento. Então, todos os dias Adão tinha a oportunidade de conversar com seu pai. Todos os dias Adão tinha a oportunidade de conversar com o Senhor. Olha que maravilha. Só que aconteceu uma coisa. Deus colocou o relacionamento de Adão à prova. Deus colocou diante de Adão um teste. Então ele disse: olha, Adão, você pode comer de todas as árvores que tem no jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Então Deus havia colocado um teste para Adão. E aqui nós vemos que o relacionamento de Deus, que o amor que Deus quer que nós o amemos, não pode ser um amor, por exemplo, condicional, um amor, por exemplo, forçado. Então, Deus deu escolha para Adão. Então, Adão ia amar a Deus, mostrar o seu amor, demonstrar o seu amor para Deus, obedecendo a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse para seus discípulos: vós sois meus amigos, vós me amais se vocês guardarem os meus mandamentos. Então, como é que eu mostro que eu amo a Deus? É quando eu obedeço os seus mandamentos. Deus não nos força a amá-lo. Deus não nos força a obedecê-lo. Então Deus colocou um teste para Adão. Adão poderia comer de todas as árvores, mas tinha uma que ele não podia comer, porque no dia que ele comesse aquele fruto proibido, ele ia morrer. Então Deus não criou o homem como um robô, como um robozinho, ou seja, controlado por um controle remoto. Não. Deus não criou o ser humano com uma programação fixa. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Ele poderia amar ou não a Deus. Mas infelizmente, Adão, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. E quando ele desobedeceu, a morte entrou no mundo. É claro que naquele momento ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. O que significa morrer espiritualmente? Ele perdeu a sua comunhão com o Pai. Naquele momento, Adão não tinha mais a intimidade que ele tinha com Deus. Então, ele se sentiu nu, ele se sentiu envergonhado. E ele foi se esconder juntamente com Eva. Eles foram se esconder. Eles fizeram cintas de figueira para cobrir a sua nudez espiritual. Sua nudez física que refletia a sua nudez espiritual. Porque até antes deles pecarem, eles estavam cobertos pela glória de Deus. A nudez deles estava coberta pela glória de Deus. Mas no momento que eles pecaram, eles se sentiram nus, eles se sentiram despidos, eles perderam o revestimento da glória de Deus, eles perderam a comunhão com Deus. E essa é a principal consequência de quando nós desobedecemos a Deus. A principal consequência do pecado é gerar separação entre nós e Deus. E mais para frente, o homem experimentou a morte física. Então, a separação do corpo e do espírito. Mas eu quero me ater na morte espiritual. Adão perdeu a sua comunhão com o Pai, perdeu o seu relacionamento de intimidade. Ele morreu espiritualmente. Estava tudo perdido. Mas é interessante nós observarmos que Deus,
ele, sabendo de tudo, sabendo que o seu filho havia pecado, sabendo que o seu filho havia desobedecido, sabendo que o seu relacionamento com o seu filho havia sido rompido, a Bíblia fala que Deus foi atrás do seu filho, Deus foi atrás do homem. A Bíblia fala que Deus todos os dias ia se encontrar com Adão na viração do dia, e foi isso que Deus fez. Deus sabia que seu filho tinha pecado, Deus sabia o que tinha acontecido, mas Deus foi atrás dele. E é assim que Deus faz comigo e com você. Então Deus foi até Adão e disse: onde você está? Aí ele escondeu. Aí Adão disse para o Senhor: Senhor, eu ouvi a tua voz andando pelo jardim, aí como eu estava nu, eu escondi. Aí Deus pegou e disse: quem te fez saber que você estava nu? Você por acaso comeu da árvore que eu disse para você não comer? Ou seja, Deus ele foi atrás de Adão, Deus que começou um diálogo com Adão, Deus tentou levar Adão ao arrependimento, Deus tentou levar Adão a reconhecer a sua culpa, o seu pecado. Ou seja, nós vemos Deus tentando restaurar o relacionamento rompido com o seu filho. Então, é assim que nós vemos a Bíblia. Então, Deus, desde o início, tentando restaurar o seu relacionamento com o seu filho. Todas as páginas da Bíblia, nós temos a mesma história. A mesma história de um pai correndo atrás do seu filho, tentando trazer o seu filho de volta, tentando encontrar maneiras para restaurar o relacionamento rompido. Então, após Deus ter trazido juízo sobre a serpente, após Deus ter trazido juízo sobre Eva e sobre Adão, a Bíblia fala que Deus fez uma promessa de que um dia o homem seria totalmente restaurado, que a serpente seria totalmente destruída e o homem seria totalmente restaurado através de um descendente da mulher. Gênesis 3,15, o primeiro versículo que fala a respeito de Jesus. Ou seja, que um dia Deus enviaria alguém para poder restaurar completamente o relacionamento rompido. Então, Deus, após fazer essa promessa, a Bíblia fala que Deus, ele veste o homem, ele faz vestimentas de peles para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Olha que maravilha! Então, Adão tentou cobrir a sua nudez com folhas, muitas vezes representando as obras humanas, os méritos humanos. Mas Deus mostrou que só tem uma maneira para cobrir a nudez espiritual, só tem uma maneira para cobrir o pecado do homem. E essa maneira é através do derramamento do sangue de uma vítima inocente. Ou seja, para que aquelas vestes fossem feitas por Deus para cobrir a nudez do homem, foi necessário o derramamento do sangue de um animal, de uma vítima inocente. Deus estava ensinando para Adão e Eva, Deus estava ensinando para o homem, para a mulher, que só existe uma maneira para resolver o problema do pecado. E essa maneira é através do derramamento de uma vítima inocente. Isso prefigurando a vinda de Jesus, que um dia viria para derramar o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Olha que maravilha! Deus ensinando que a única maneira para restaurar a intimidade com Ele é através do derramamento do sangue de Jesus. Então nós temos a primeira menção de Jesus, o sangue de Jesus nas Escrituras. Deus mostrando que apenas o derramamento do sangue de uma vítima inocente poderia cobrir o pecado do homem, poderia restaurar o relacionamento rompido.
João Batista, ele diz, quando viu Jesus de longe, lá em João capítulo 1, verso 29, no dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente o sangue de Jesus pode tirar o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. Nós vamos estar estudando ao longo do nosso curso sobre o tabernáculo, sobre o papel do Cordeiro. Então, Jesus era esse Cordeiro. Jesus estava representando aquela vítima inocente que foi morta, que teve o sangue derramado, para que Deus pudesse fazer uma roupa para vestir o seu filho. E aí nós podemos ver, do início da Bíblia até o final da Bíblia, nós podemos ver Deus tentando restaurar um relacionamento com seu filho. Desde a primeira página da Bíblia até a última, nós vemos Deus correndo atrás do seu filho perdido, para trazer o seu filho de volta para os seus braços. É como a parábola do filho pródigo. Então, quando o pai viu o filho de longe, o filho arrependido que estava voltando, a Bíblia fala que o pai, mesmo sendo já de idade, ele corre ao encontro do seu filho, ele o abraça, ele o beija, ele o perdoa, ele restaura o seu relacionamento de pai e filho. E é isso que Deus faz ao longo de toda a história bíblica. Deus sempre correndo atrás do seu filho, buscando o seu filho perdido, encontrando maneiras para poder restaurar o relacionamento rompido. E nós vemos Deus ensinando desde o início, desde as páginas do Velho Testamento, até chegar em Jesus, que é o cumprimento da promessa que ele fez lá em Gênesis 3,15. E agora nós, como igreja, caminhando para o encontro celestial com Jesus nos céus. Então, Deus está nos chamando, preparando para nós uma cidade celestial, a Nova Jerusalém. Então, e se nós formos ler a descrição dessa cidade, lá em Apocalipse 21, 22, nós vamos ver que a descrição dessa cidade é muito parecida, muito semelhante com a descrição do Jardim do Éden. Ou seja, é como se fosse o Jardim do Éden restaurado. E aí nós podemos observar que a história bíblica começa no jardim e termina em um jardim. A história bíblica começa com Deus criando o homem, fazendo um relacionamento, fazendo uma aliança com o homem, ou seja, se relacionando com o seu filho Adão. E durante toda a história bíblica, Deus tentando trazer o seu filho de volta. Aí ele consegue trazer o seu filho de volta através do derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo. E por fim, nós vemos Deus lá nos céus, lá na cidade de Nova Jerusalém, no Jardim do Éden restaurado, Deus vivendo plenamente com o seu filho. Amém. Que maravilha! Esta é a história bíblica. Esse é o objetivo principal das Escrituras Sagradas. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Êxodo 29, 46. E eu convido você a assistir os demais vídeos, a participar comigo dessa série de estudos sobre o tabernáculo, onde nós vamos estar vendo os primeiros passos, ou seja, como Deus tentou preparar o seu povo para que ele pudesse habitar no meio dele. Amém? E agora eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida e a vida da sua família. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor nos criou para que pudéssemos refletir a tua glória.
O Senhor criou o homem para que ele pudesse ser o seu filho, Pai. O Senhor nos criou para podermos ser os teus filhos amados. Nós pecamos, ó Pai. Adão pecou. Ó Deus, e se afastou de Ti. Mas o Senhor, ó Deus, não deixou o homem à deriva. O Senhor foi atrás dele, Pai. E através do derramamento do sangue do Teu Filho Jesus, nós podemos ter o nosso relacionamento com o Senhor restaurado. Ó meu Deus, perdoe os nossos pecados, ó Pai. Perdoe, ó Deus, os pecados de cada um de nós, de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, ó Deus. Ó Deus, Deus Santo, perdoe os nossos pecados, preencha o nosso vazio espiritual, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, o que nós estamos passando, o Senhor sabe o que essa pessoa que está assistindo esse vídeo está passando agora, o Senhor sabe o que o teu filho que está assistindo esse vídeo agora está precisando, Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, eu não sei, ó Deus, do que o teu filho que assiste esse vídeo agora está precisando, mas o Senhor sabe, ó Deus. Alegre o seu coração, renova as suas forças, dê a ele esperança, Pai. Resolva esses problemas, ó Pai. Não sei se é um problema financeiro, não sei se é um problema judicial, não sei se é uma enfermidade, não sei se é um problema familiar, mas o Senhor sabe, Pai. Vá ao encontro, ó Deus, do teu filho nesse momento. Resolva os problemas que ele está passando, Pai. Alegra o teu coração, o coração desse teu filho, dessa tua filha, Pai, que está precisando do Senhor nesse momento, Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, que esse teu filho, essa tua filha estão precisando da tua presença agora, Pai. Possa sentir agora, nesse momento, o abraço do Senhor, ó Pai. Possa sentir, ó Deus, o teu carinho, Pai, o teu beijo, o teu consolo, Pai. Que o Senhor possa pegar esse teu filho, essa tua filha, que estão agora, Senhor Jesus, se sentindo sozinhos, ó Deus. Que o Senhor possa tomar cada um no teu colo, Pai, e abraçá-los, ó Deus, e dar a eles, ó Pai, a alegria, a paz, a esperança, Pai. Livra eles de todo o mal, livra esse teu filho e essa tua filha, Pai, de todo o mal, pois essa oração que eu faço no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Então, que o Senhor te abençoe. Eu espero você no nosso próximo encontro. Um abraço.